Olá pessoal, estou trazendo aqui a aula 2 de vozes verbais, ok? Tentar aproximar vocês mais um pouco do conteúdo, apesar de ser um conteúdo muito prático e fácil. Então hoje nós vamos falar das 3 vozes, né? Então trazendo aqui a voz ativa. Por que que ela é considerada uma voz ativa? Então eu trouxe aqui. Voz ativa é quando o sujeito é agente, ou seja, quando ele pratica a ação. Então não esqueçam. Quando a gente fala em voz, é preciso a gente remeter o conhecimento a sujeito e a ação verbal. Então, voz ativa, o sujeito é agente, pratica a ação. Então, eu trouxe aqui, Maria comprou um carro do ano. E eu fiz a pergunta a vocês. Quem é o sujeito da oração? Maria. Qual a ação feita por ela? Comprou um carro do ano. Então, aqui nós percebemos por que que essa frase ela é considerada e está na voz ativa. É o porque o sujeito Maria pratica uma ação. Agora nós vamos para a voz passiva. O que é uma voz passiva? É a construção sintática em que um objeto direto passa a ocupar a posição de sujeito, ou seja, a maneira de como os verbos expressam em relação ao sujeito e, no caso, sofre ação. É quando ele passa a ser agora um sujeito paciente. Ele recebe a ação, diferente do sujeito agente. Então, eu trouxe as duas formas de voz passiva, que é a analítica e a sintética. Então, voz passiva, o sujeito recebe a ação, é paciente. Agora, qual é a diferença da analítica para a sintética? É o que vocês devem compreender. Então, eu trouxe o exemplo aqui. Mudanças são exigidas pela sociedade. Então, eu faço a mesma pergunta. Quem é o sujeito? Mudanças. Quem é a locução verbal? É aqui eu tenho que remeter para vocês, relembrar. O que é uma locução verbal, professora? Uma locução verbal é quando há dois verbos, no caso, são e exigida. São aqui é considerada, é chamada o verbo principal e exigida é um verbo auxiliar. Então, quando está na voz passiva analítica, é quando realmente acontece na ação verbal, há uma locução verbal. Mudanças são exigidas pela sociedade. E a sociedade aí, né, que é o sujeito que recebe a prática da ação, né? A sociedade ela só vai mudar se a sociedade inteira mudar. Então, pronto. O agente da passiva aqui é a sociedade, né? Alguém que terá que fazer a prática para receber a própria ação. Então, aqui a passiva sintética. Aqui nós vimos em analítica, né? Quando recapitulando, é quando houver na ação verbal, né? Uma locução verbal. E o sujeito for paciente. Agora vamos ver a passiva sintética. Valoriza-se a bagagem de cada indivíduo. Quando é que ela é passiva sintética? A voz é expressa pelo acréscimo do pronome se, na função de apassivador. Pronome pessoal, desculpa, faltou aqui. O verbo está na terceira pessoa do singular ou do plural. Então, quando a gente diz assim, valoriza-se a bagagem de cada indivíduo. Aqui a gente não percebe a ação de quem é o próprio sujeito, porque o sujeito está com o pronome apassivador se. Então, é um sujeito que a gente não percebe quem foi, né, que fez a prática. Então, valoriza-se a bagagem de cada indivíduo. Então, a voz passiva sintética é quando o verbo está ou na terceira pessoa do singular ou do plural com apassivador se, pronome, né, o pronome pessoal se. Então, aqui, o que acontece, né? A voz ela expressa o acréscimo do pronome se e tem a função aqui de um apassivador, ou seja, alguém que praticou, mas nós não sabemos o que. No caso aqui, o verbo valoriza-se está na terceira pessoa do singular, mas pode também estar na terceira pessoa do plural. Aqui é a diferença, né? A diferença é que a passiva analítica, o verbo vai ser uma locução verbal e na passiva sintética, o verbo vai ser junto a um pronome apassivador se. E que o verbo pode estar na terceira pessoa do singular ou do plural.
E por último, a voz reflexiva. Quando é que a voz é reflexiva? Quando o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo. Quando ele é agente e paciente. Como assim, professora? Exemplo: Pedro cortou o dedo. Quem é o sujeito? Pedro. Quem pratica a ação? Pedro. Quem recebe a ação? Pedro. Por quê? Porque quando ele cortou o dedo, ele praticou a ação. Mas quando foi o dedo dele mesmo, ele recebeu a ação. Então, nesse momento, Pedro tanto é agente por praticar, tanto é paciente por receber a ação de ter o dedo cortado. Então, hoje, né, na aula 2, nós trouxemos a revisão, né? E eu espero que vocês, qualquer dúvida, né, esse vídeo vai estar no canal, qualquer dúvida após a explicação na resolução da atividade que eu vou passar, qualquer dúvida vocês recorrem ao canal para assistirem o vídeo que vai estar exposto lá. Um abraço e até a próxima aula.